E aí, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Sócios. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, host e rosto do podcast, também minha esposa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Sócios. E esse podcast é especial, né, Boludinha? É especial, estamos aqui num evento do Spotify, fomos convidados, estamos muito felizes e tem um monte de gente na nossa frente. Para quem tá ouvindo não sabe disso. Faz o barulho aí, pessoal, para eles ouvirem. Bastante. São quase 10 mil pessoas, gente. É impressionante, assim. E muito gratificante, né? Exatamente. Esse é um ano, inclusive, muito especial pro Podcast Sócio, porque a gente bateu 1 milhão de inscritos recentemente. É verdade. Nós fomos escolhidos pelo pessoal do iBest como um dos 3 podcasts mais relevantes do país, pelos votos do júri. E agora, essa escolha do Spotify para estar aqui no Spotify Podcast Festival. Então, muito interessante. E escolhemos um tema muito bom, mais leve, a ver com a nossa área para falar hoje. Vamos falar sobre liberação de aborto, drogas e religião. Afinal, qual está certa e por que as outras estão erradas? Exatamente. Assim não vai ter discordância. Mentira, a gente vai falar sobre marketing no século XXI. Exatamente, marketing no século XXI. E para falar desse assunto, trouxemos 2 monstros aqui no podcast. 2 pessoas que já vieram várias vezes no podcast e que a gente está muito feliz em estar mais uma vez com vocês. Com certeza. Estamos aqui com Walter Longo, especialista em inovação e transformação digital, publicitário e administrador de empresas com pós-graduação na Universidade da Califórnia, empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimar Comunicação. Walter, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Obrigado. Parabéns a vocês 2 por esse trabalho espetacular que vocês fazem, a ponto de serem reconhecidos pelo Spotify até aqui hoje. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Normalmente a gente se encontra em Alphaville, né? É verdade. Dessa vez viemos a Pinheiros aqui, mas é um prazer estar com vocês e boa tarde a todos que estão aqui, tá bom? E estamos aqui também com Paulo Cuenca, influenciador digital, referência em criação de conteúdo, youtuber, criador do treinamento O Superpoder e com mais de 10 anos de atuação no mercado digital e também foi a pessoa que escolheu o nome do podcast Sócios. É verdade. Quero agradecer o convite de novo e pelo bom gosto de chamar eu e o Walter também, né? A gente tem bom gosto, né, A gente, de fato, escolheu a dedo os convidados, porque a gente falou tem que ser pessoas envolventes, pessoas legais, pessoas que tenham conteúdo e que façam a galera ficar presa no nosso episódio. Eu acho que vocês 2 são 2 ícones para fazer isso. Não, com certeza. Até porque os outros não tinham agenda. Tem que trabalhar em cima do que dá, né, gente? Tô brincando, a gente gosta muito de vocês sabem disso. E é um prazer ter vocês aqui com a gente, dividindo esse sofá aqui no Spotify Podcast Festival. Mas para começar o nosso tema, marketing no século XXI. Acho que o mais importante é perguntar o que é marketing, afinal, para quem está caindo de paraquedas no planeta Terra e nunca pensou sobre esse assunto. Bom, começo por idade, é isso? Olha, a gente pode falar de marketing desde conceitos que são absolutamente clássicos do tipo marketing é o esforço de se levar produtos ou serviços do produtor para o consumidor com satisfação de ambas as partes. Esse é o chamado forma clássica de se dizer marketing, mas eu vou, para esquentar a nossa conversa aqui, vou dar uma outra visão, que é uma visão particular e que não necessariamente todo mundo concorda, que eu acho que fazer marketing é projetar sobre a marca ou o objeto uma luz oblíqua de tal forma que a sombra seja maior do que o próprio objeto. Ou seja, fazer marketing é, de alguma maneira, mostrar o que você vai ser e não apenas o que você é. E dividir com o seu público seus sonhos e aspirações, seja um produto ou seja uma marca. E para isso é importante que a gente entenda que muita gente acha que o contrário do virtual é o real. Muita gente fala, real é o contrário do virtual. Não é, o contrário do virtual é o atual. Ou seja, uma semente de árvore já tem a árvore dentro dela, ela apenas não se expressou.
um bloco de mármore já tem a escultura dentro, apenas não aparamos as arestas. Então, fazer marketing é, de alguma maneira, projetar para o mundo, clientes, fornecedores, funcionários, para onde este negócio está indo, qual é o propósito dele, para que ele existe, e mostrar um tamanho, uma dimensão muito maior do que a realidade, porque só mostrando uma dimensão maior é que a realidade se transforma em algo maior. Isso serve para marketing político, para marketing de produto, para marketing de serviços, no fundo, vender esse sonho. E muita gente fala, isso não é mentir? Não, isso não é mentir, isso é sonhar e imaginar. E tudo se chama uma profecia autorrealizável. O Pollock, o holandês, fez uma discussão muito interessante, um estudo se nações que ficaram grandes é porque o povo tinha uma visão grandiosa de si mesmo, ou ao contrário, porque a nação ficou grande e o povo passou a ter uma visão grandiosa. E sem exceção, da Grécia, do Egito, de Roma, dos navegadores, sem exceção até hoje, uma visão grandiosa antecede uma realização grandiosa. Ou seja, é pensando grande que você se torna grande. E dentro dessa visão, o marketing é esta capacidade de projetar algo maior do que o atual e que lá na frente vai se transformar em real. Muito bom. Caramba, hein, Paulo? E agora? Então eu posso ser mais fanfarrão, né? Pra mim, marketing é você brincar de Gepeto, né? Colocar a vida no Pinóquio. Então, é como você incutisse alma em coisas inanimadas, né? Porque o que acontece é as coisas não têm valor por si, né? A gente não compra as coisas com valor, a gente compra a identidade que a gente concorda que elas tenham. E isso vai muito de encontro com o que o Harari fala sobre realidade imaginada, sobre as ficções e como que a gente virou uma civilização. A gente concorda com ficções, né? Então, o Brasil existe porque a gente concorda com essa ficção. O dinheiro existe porque a gente concorda com essa ficção. Se a gente para de concordar, não existe. O marketing é essa capacidade de você construir essas ficções, colocar alma e identidade em coisas inertes e todo mundo concordar. É muito bom. Vocês dois falaram coisas interessantes que no final dá no mesmo, né? Mas a gente estava ali fora e o Walter falou assim, nossa, olha o nome, cada nome de podcast. Você vê que marketing realmente faz sentido ou não faz, né? Porque no final é a alma que colocaram dentro daquilo, independente de qual nome foi que escolheram. Então, depende de como você vende a ideia, de como você faz toda a propaganda e a projeção do que aquilo deveria ser. Vamos dizer assim, a experiência maior dele, que é na área de conteúdo, e que a gente pode até dizer que é a nova forma de se fazer publicidade ou propaganda, pode também trazer como definição para o marketing a capacidade de transformar storytelling em story-selling. É outra forma da gente também entender o marketing. Então, O que você falou, Walter, do bloco de mármore, por exemplo, me lembrou uma história apócrifa envolvendo Michelangelo e o Papa Júlio II, que foi um papa guerreiro. Ele ficou conhecido por tirar pregos do Coliseu para fazer espadas. E ele que encomendou o Michelangelo, ele que encomendou o Davi do Michelangelo, melhor dizendo. E quando ele viu a obra pronta, ele falou, nossa, como é que você fez isso, né? Michelangelo falou, eu olhei para o bloco de mármore e tirei o que não era Davi. Então o marketing é isso, é pegar esse bloco e falar para as pessoas, está aqui o Davi, né? Comprem isso. Vender o sonho. Você já está vendo o Davi, não é que você está enganando as pessoas. Já tem o Davi lá de verdade dentro. As outras pessoas não estão vendo. O que cabe a nós é para as arestas. Isso. Interessante. E o que mudou ao longo da evolução do marketing? Desde quando surgiu esse termo? Porque lá atrás o pessoal só vendia. Até que alguém falou, cara, e se eu pegar essa água que todo mundo vende e fizer uma publicidade em cima dela para eles verem uma água, né, diferente das outras? Como é que foi esse começo? Vocês têm ideia de como é que foi isso? Eu tenho uma das ideias que é o seguinte. Existem, na verdade, momentos do mundo que o Shel Silverstein chama de Tesseract. São momentos do mundo onde o que valia já não vale mais, o que passa a valer não substitui o anterior em todas as suas dimensões.
Portanto, é um hiato no tempo. Aconteceu na passagem da Idade Média para a Renascença, quando os valores feudais já não mais serviam para explicar a sociedade. Na Revolução Industrial, quando vamos dizer assim, os artesãos não conseguiam competir com a indústria, mas a indústria também não conseguia tornar a demanda estável. E foi aí que surgiu o marketing para tornar a demanda estável, transformando desejo em necessidade. Quem fez isso foi um sobrinho do Freud, chamado Edward Bernays. Quem quiser, inclusive, saber mais sobre essa história, que é muito interessante, basta assistir no YouTube O Século do Ego. É um documentário de 3h30, que está disponível no YouTube, onde você vê como surgiu o marketing, por que o marketing foi capaz de tornar a demanda estável, gerando desejo e transformando desejo em necessidade de coisas que, teoricamente, as pessoas nem sabiam que queriam. Eu gosto sempre de uma visão antes de dar um nome para as coisas. Então, por exemplo, até quando a gente fala de conteúdo, eu não acho que conteúdo é uma nova coisa, né? Afinal, a gente está no ano de 2023, depois de quem? De Cristo. Depois de uma história que foi contada, foi comprada e as pessoas simplesmente aceitam. O conteúdo construiu o que a gente chama de civilização, até porque quando você pega livros antigos pré-Gutenberg, que resistiram ao tempo, era porque eram histórias tão boas que as pessoas queriam passar para frente. Também tinha o controle dos escribas, né, fazendo todo aquele material, mas eram histórias fortes. E cada história, né, que é contada na Bíblia, ou qualquer livro muito antigo, você tem uma lição de moral. É quase como se fosse uma fábula, né? Você tira algum valor dali. Se fosse listado só uma sequência de valores que você precisa ter, imagina essa missa, ia ser muito estranha, né? Não matarás, não traia sua mulher, não sei até semana que vem, hein, gente? Então, a pessoa tem todo um ritual. Quer dizer, então você tem uma... Desde tempos muito remotos, você tem, pegando essa parte religiosa, a construção de comunidades, ela é sempre baseada em rituais, em histórias, em palavras sagradas, em líderes, em descrentes. Então, o conteúdo ele construiu muito do que a gente fez acontecer como sociedade. E quando eu penso em marketing, eu penso também muito em uma das coisas, né? Porque o marketing ele engloba várias coisas, né? A definição mais clássica são os 4 P's, né? Preço, produto, praça e distribuição. Ponto de venda, daí tem uma atualização disso com Kotler, etc. Mas isso aí tanto faz, no sentido acadêmico, quais são as coisas que precisam. O grande lance é que você tem uma diferenciação. E você tem diferenciação, por exemplo, no gado, né? Lá na Noruega, na Dinamarca, nos países nórdicos, inclusive a palavra bringen vem de uma palavra nórdica que quer dizer colocar fogo, né? É brendir. Né? Eu não sei, eu não falo norueguês, mas alguma coisa. É isso mesmo. Que é de marcar o gado para diferenciar, para saber um pouco da procedência de quem que era o gado. Na Idade Média também, quando você começa ali com os aprendizes ali das oficinas, etc., você começa a ter um pouco mais de demanda para os mercados, alguns produtores começam a colocar um logo, que na verdade era inicial, para mostrar, eu prefiro o sabor daquele do que daquele. Então, ainda de uma maneira tímida, você começa, antes, né, no começo da Idade Média, na Europa, na Idade Média, com mais produtores e com comércio, com as rotas comerciais um pouco mais fortes, você começa a ter uma diferenciação um pouco tímida. Mas aí, quando você pega a história da arte, você vê a necessidade do ser humano também de significar coisas, né? de criar simbologias para dar outro significado. E século XVI, XVII, mais ou menos, você começa a ter o homem colocando a perspectiva na arte e assinar a escultura, assinar a obra de arte, o que antes não era feito, também para mostrar um olhar diferenciado. Eles estão falando, eu que fiz isso, não foi o outro. Então tem essa dimensão também do marketing, se a gente não coloca quando começou exatamente, mas essa vontade do ser humano de falar, isso daqui é meu e é melhor do que aquele outro. E não melhor de uma maneira absoluta, mas tem um público que vai gostar mais do que eu faço do que outra pessoa faz. E daí, quanto mais você assia, quanto mais competição você tem, mais o negócio vai ficando mais difícil. Né? Mas é difícil você se destacar, até que você pega, se não me engano, na década de 60, você tem uma campanha famosa do Pense Pequeno, Think Small, do Fusca, onde ali você tem uma outra fase do marketing que você começa a vender um pouco mais a identidade do que os benefícios funcionais
de um produto, você começa a vender cada vez mais benefício emocional. Tá? Então, eu enxergo um pouco assim a história do marketing, essa necessidade do ser humano se destacar em relação ao outro. Bom, pegando então esse início, o que deu para tirar das ideias de vocês é que os contadores de história faziam marketing. Não era para vender um produto, por exemplo, era para vender ideias. Religiões, por exemplo, no passado, vendiam as ideias. Eu estou lendo agora um livro sobre a Grécia, escrito pelo Asimov. Eu estava conversando com o Walter nos bastidores, que é um grande autor de ficção científica, mas ele escreveu um livro só sobre os gregos e um só sobre os egípcios. Ele fala que os gregos eram um punhado de pessoas extremamente brigonas, entre si, uma cidade brigando com a outra, mas que eles... São puto quebra-prato. Até hoje tem isso. Mas que eles tinham elementos que mantinham uma comunidade unida. Que quebra-pato? Turco e grego, eles se odeiam, porque eles têm muitas diferenças históricas. Talvez tenham isso em comum, porque uma cultura acabou influenciando a outra por conta ali da Grécia, muito próxima da atual Turquia hoje. Mas os gregos, apesar de brigar, eles tinham coisas em comum, que era o idioma. Eles falavam, por exemplo, que todo mundo que não falava grego parecia que balbuciava, eram os bárbaros, né? Mas não quer dizer que fosse, nossa, eram bárbaros porque tinham costumes totalmente diferentes. Era questão do idioma primeiro. Só que eles avançaram tanto que os outros ficaram para trás. Então, essa conotação de bárbaro vem disso. E além do idioma, eram as histórias em comum, porque eles tinham religião em comum. E eles tinham, por exemplo, a memória da Guerra de Troia, que acharam que era fictícia, depois viram que realmente aconteceu. Então essas histórias em comum acabavam mantendo o povo unido, mostrando que desde lá de trás, e essa frase eu vi no documentário há pouco tempo no Netflix, tinha poder quem contava as histórias. É um documentário sobre os tiranos do mundo atual. Eles mostravam um monte de tiranos, passavam por Saddam Hussein, por exemplo, Idi Amin, e chegavam até, no último episódio, a família do Kim Jong-un, na Coreia do Norte, falando como aqueles caras dificilmente vão sair do poder, porque eles conseguiram chegar ao poder, praticamente que era uma religião, validando o que eles são, e eles têm armas nucleares, para impedir que outras pessoas invadam. E lá dentro só se conta a história deles. São os donos. Ninguém pode fazer o marketing contrário. A única história que existe lá é a que eles contam. E contam tremendamente bem, fazendo filmes, colocando lendas, etc. Então, em toda essa jornada, a importância do contador de histórias permanece a mesma, no final das contas. Embora tenha mudado as maneiras de fazer marketing, isso continua muito poderoso. Sim, e vamos diferenciar marketing, né, que é uma atitude, em relação à marca, que é um posicionamento. Ou seja, marca é uma promessa de performance. Quando eu ponho uma marca em algum produto, eu estou me comprometendo com determinada performance. E agora, mais modernamente, falando do século XXI, além de uma promessa de performance, uma promessa de propósito, coisa que até pouco tempo atrás não era tão relevante. Ou seja, não somente eu, com esta marca, me comprometo a oferecer um produto com essas características, nessa qualidade, com esse preço, etc., mas mais do que isso agora, eu também divulgo o meu ponto de vista sobre o mundo, sobre a civilização, sobre o que eu entendo como sociedade. Tem uma promessa de propósito que é muito importante e as marcas estão se ligando cada vez mais nessa onda. Agora, falando especificamente do marketing, e vocês voltaram lá para trás, então é assim, a civilização evoluiu contando histórias ao redor de uma fogueira. Foi assim, desde a caverna até hoje. Nosso negócio, o ser humano, o nosso cérebro, ele é moldado para ouvir histórias e a transmissão de conhecimento é através de contar história, né? Então, dentro desta forma de ser, o marketing não deixa de ser cada vez mais, e agora com toda a pluralidade de ferramentas que nós temos à disposição, se trata, no fundo, o marketing é, no fundo, uma grande fogueira onde arde uma marca que conta histórias para o seu público e que tem que gerar interesse constante e genuíno para o pessoal não levantar e ir embora da fogueira. Então, tem que ter esta capacidade de atração. O fogo é mágico para nós, a gente não entende o fogo, né? E desde que o homem dominou o fogo, ele está hipnotizado pelo fogo. A marca tem que ter esse grau de hipnose. De alguma maneira, poucas marcas têm conseguido hoje
ser este fogo mágico que você fica olhando de maneira hipnotizada, né? A maioria delas está trabalhando de maneira ordinária e não extraordinária. Eu acredito que o marketing tem muito a ver com essas labaredas que vão nos hipnotizando e que geram a minha preferência por esta marca versus aquela. Não apenas performance do produto, não apenas preço, tem algo além, tem algo intangível. Não tem nem o que comentar. Muito bom. Bom, então a gente veio lá de trás e falou sobre algo que não mudou, que é a necessidade de contar histórias atraentes. Mas o que mudou na maneira de fazer marketing hoje em dia? Porque os meios evoluíram muito. Se a gente volta, e não precisa voltar tão lá atrás, para o começo da tecnologia que propiciou algumas revoluções na maneira de impactar o público. Você tinha o outdoor, depois você teve anúncio online, aí hoje você tem a era dos influenciadores digitais, e que é uma era que pode estar chegando ao fim, porque a confiança nos influenciadores está caindo muito. Porque o pessoal faz marketing de um monte de coisa, o pessoal vê que aquilo é simplesmente propaganda, não acredita no produto, não compra mais. Então, o que na opinião de vocês mudou e como é que faz hoje para se destacar frente a uma competição cada vez maior? Porque lá atrás, quem tinha o poder de influenciar a decisão das pessoas é quem tinha muito dinheiro para anunciar na televisão. Só que hoje em dia a TV não para de perder audiência porque todo mundo é capaz de criar conteúdo, todos têm um celular. E aí todo mundo compete com a Rede Globo. Estamos aqui produzindo conteúdo. Exatamente. Todo mundo faz esse conteúdo, então todo mundo hoje é capaz de fazer marketing. Só que diante de tanta concorrência assim, fica mais difícil se destacar. Então, o que mudou e o que a gente pode fazer para estar na vanguarda à frente dessas mudanças? Cara, para mim tem, institucionalmente, o que mudou muito é a necessidade de criação de comunidades. Então você tinha grandes marcas que conseguiram construir comunidades, como a Harley Davidson, a Ferrari, essas que tinham esse fogo extraordinário, essa labareda extraordinária, e construíram comunidade, só que nunca foi necessariamente a tônica, né, essa construção de comunidades. E eu vejo cada vez mais que tem essa necessidade, porque você tem uma comunicação hoje como se fosse um patchwork. Você tem uma implosão das grandes narrativas a favor de mini narrativas de 30 segundos. Né? Eu digo isso desde o começo daqueles anúncios que tinham no YouTube. Em 2012, 2013, eu falava com as agências que você tinha 30 segundos de anúncio e a chamada para ação é pule este anúncio depois dos 5 segundos. Eu achava maravilhoso. É verdade. Daí eu falava para as agências, que tal então fazer um anúncio em 5 segundos? Né? E não em 30, porque daí você brinca com o jogo que te deram e você subverte a regra. Se as pessoas precisam ver os 5 segundos, já pensando nessa implosão da atenção, né, das pessoas não terem a paciência de acompanhar grandes narrativas. Só que a gente acha que as pessoas não têm paciência de acompanhar as grandes narrativas, porque na verdade, quando a gente vai para o conteúdo, a grande narrativa ela é construída dia a dia, pedra após pedra. O que acontece no mercado de influência, deles perderem um pouco a credibilidade, eu também não vejo dessa maneira, né, como sai nas revistas e nas pesquisas, porque as pessoas estão pensando em influenciadores como mega influenciadores. Hoje em dia, quando você fala influenciador, você já está numa categoria de celebridade. Num país onde você tem a Globo com 75 milhões de usuários únicos falando a linguagem da internet, e você tem a Virgínia com quase 50 milhões... Ela é uma celebridade, é um powerhouse, só que ela ainda é influenciadora. Por quê? Porque ela não se coloca como uma pessoa que quer entrar na Globo. Como que a pessoa quer entrar na Globo? Blasé, distanciada, eu preciso ser rara, falar pouco, mostrar pouco minhas vulnerabilidades. Quando você institucionaliza, a gente começou há muito tempo, né? Então era todo mundo mais cru. Quando você institucionaliza a palavra influenciador, o que acontece é que as pessoas que entram hoje na internet, elas olham para as pessoas que já fizeram um caminho de influenciadora, celebridade, enxergam elas como influenciadora e falam, eu tenho que ser igual àquela pessoa. E daí já entrega uma narrativa que é uma narrativa inteira à prova de falhas, uma narrativa dura, uma narrativa sem porosidade, uma narrativa de eu sou perfeito. Uma narrativa que ser influenciador é viajar, comer e comprar roupa. Só que daí quando você pega as pessoas que não são chamadas de influenciadoras e elas vão crescendo sem a gente perceber, Alisson é um caso desse, um menino que mostra comendo bolo de pote depois do trabalho e cresce 10 mil seguidores por dia e mora com os pais e viralizou porque falou que o pai foi viajar e ele ia comer Cheetos e salame com a mãe.
sacou? Você vê que não morreu o influenciador. O que morreu é que a grande mídia, o establishment está sempre um passo atrás da nomenclatura. Eles sempre chamam errado o que está acontecendo porque eles não vivem o que está acontecendo. Eles reportam, porque eles têm estagiários, assistentes, formados em publicidade pelas grandes instituições, falando o que está acontecendo. E não é um lugar glamouroso. Um lugar glamouroso é trabalhar para grandes agências, para produtoras, mesmo que seja em decadência, os budgets, os orçamentos, etc. Mas quanto menos gente tem, menos gente entra. Então, por uma ironia do destino, é valorizado você entrar nesse espaço de poucas pessoas. Então, o influenciador ele ainda existe, só que a mídia padrão não está vendo, e é a pessoa que tem a comunicação crua, que ou ela tem uma conexão por identificação ou uma conexão por aspiração. Ou aspiracional ou identitário. É sempre assim. Ah, não, influência é sempre aspiracional. Não. A influência, ela anda sempre nessa gangorra. Em geral, a mais forte é sobre identificação. Você pega como o Felipe Neto começou, você pega como Boca Rosa, Camila Coelho, é sempre identificação que em algum momento vira aspiracional, né? E agora, hoje, você tem já essas duas linhas ao mesmo tempo, identificação e aspiração. Até porque você vê a pessoa ganhando, né? Quando você vê a pessoa ganhando, aquele influenciador ele se torna aspiracional, mas ele começou via identificação. E você acha que esse grupo de pessoas são as pessoas que estão vendendo e fazendo marketing hoje? Com certeza absoluta. Né? É um marketing... Eu também acho, daquelas. Um marketing... também está fazendo. De hoje, presente, vivo. Né? Um marketing vivo. Então, eu enxergo que as marcas, elas sacaram isso, as grandes marcas, elas estão tentando uma humanização cada vez mais forte. Então, você pega a Netflix, né? Você não precisa colocar um rosto para humanizar, basta você saber trabalhar atributos humanos na sua comunicação. Então, você pega a Netflix no Twitter, é uma pessoa conversando aquilo ali, né? Você tem umas marcas que elas não acertam o tom de voz, porque elas acham que elas têm que adaptar o tom de voz que elas nunca tiveram para um público, e daí fica meio cringe, né? Como é falado na internet. Ela fala, é meio que um tiozão tentando entrar na roda com a gente, né? Então, é engraçado isso acontecendo. Mas o que está acontecendo com as marcas, elas estão entendendo que elas têm que ter dois caminhos, o de campanha e o Always On. E finalmente elas estão entendendo que o Always On é construído com calma. A grande narrativa ela vai se dar ao longo de 1, 2, 3 anos. E a campanha é como se fosse um lançamento. É um lançamento e o Always On eu existo. Eu existo e de vez em quando eu brilho. Eu acho que esse que é o lance. Eu sei que o Walter tem uma ideia sobre isso, bem interessante, a questão identitária e aspiracional. Aliás, não é nenhuma ideia, é algo que a gente poderia aqui discutir 2 dias, né? A ideia básica é a seguinte, muita gente ficou questionando, eu procurei fundo nesse assunto, entendendo por que a propaganda está morrendo como a gente conhece. E a conclusão que eu chego era que ela não está morrendo, ela está se suicidando, que é diferente, não é? Por que ela está se suicidando? A propaganda, durante um século, ela foi uma propaganda que vendia algo que eu conseguiria com aquele produto. Ou seja, ela tinha uma pegada aspiracional. Então, eu me lembro que se eu comprasse aquele carro, eu ia pegar todas as mulheres do mundo. Ou se eu comprasse aquele automóvel, eu ia gerar inveja no meu vizinho. Eu estou dizendo desde as coisas mais... Se fumasse um Marlboro, exato, um cowboy. Virava um cowboy. Eu lembrei disso. Ou se fumasse Hollywood, você era o rei dos esportes radicais. Ou seja, vamos entender que a propaganda nasceu para fazer todos nós entendermos que se a gente consumisse aquele produto, nós teríamos alguma coisa a mais que aconteceria na nossa vida. Quando chegou o ano 2000, a propaganda fez o que a gente chama de um acordo silencioso. Ninguém combinou. Aconteceu de nós deixarmos de fazer uma propaganda aspiracional e passarmos a fazer uma propaganda identitária. Então, no meu comercial agora, eu vou mostrar o café da manhã como ele é. As crianças correndo para ir para a escola sem sentar, pegando uma torrada na mão, o marido lendo jornal, não dando atenção para a mulher de pijama ainda descabelada, com pressa, atrasada. E antes o café da manhã era todo mundo ao redor da mesa, era feliz, linda, a família perfeita. Família Doriana, que a gente chamava, tá certo? As pessoas veem hoje esse comercial e falam, essa é a minha vida, essa é a realidade. Ou seja, gera uma identificação com a propaganda. O que se esqueceu
e que foi um pecado mortal, na minha opinião, é que pessoas compram produtos para serem uma melhor versão delas mesmas. Porque se é para ser como eu sou, eu não preciso daquele produto. Então, ao irmos para o identitário ao invés do aspiracional, eu agora mostro um carro que tem o kit multimídia, que tem o farol, isso, mas a pergunta é, o que o carro muda na minha vida? Se não muda nada, eu com 18 anos não quero nem carta, eu vou de Uber para o escritório porque eu posso continuar usando o celular. Ou seja, nós geramos uma geração inteira, desde o ano 2000, de pessoas que não querem nada. Por quê? Porque o aspiracional sumiu da propaganda. Você tem que botar pessoas como elas são. Então você vai ter gente gorda, gente mal vestida, gente feia, gente... Por quê? Porque a realidade. Antigamente a gente fazia o cabelo das garotas propaganda, né? Isso é certo ou errado? Eu não estou entrando no mérito se é certo ou errado. Só estou dizendo que isso aconteceu. E uma pessoa que é gorda, ela se acha linda gorda, e está tudo bem, talvez seja melhor para a sociedade, mas não para vender produtos. Essa é uma discussão sociológica que nós temos que fazer, não é? Na hora em que eu me aceito como eu sou, e eu falo, essa propaganda tem a minha cara, maravilha, só que eu não preciso daquele produto, essa minha cara já é a minha cara. Então, esse aspecto aspiracional sumindo e o identitário assumindo, fez com que a propaganda ficasse cada vez mais próxima das pessoas, mas não gerasse o desejo ou a necessidade de adquirir aquele produto. Como em comunicação não há vácuo, o que aconteceu? Vieram os influencers gerando o aspiracional novamente. Vieram os influencers mostrando avião, cinto de grife, luxo, porque as pessoas precisam querer alguma coisa e aspirar a alguma coisa. E este vácuo que a propaganda deixou foi assumido pelos influencers e, como consequência, as verbas, o dinheiro da propaganda foi para o mundo digital. E aí vem uma coisa que ele comentou e que convém a gente citar, mas não dá para ser influencer identitário? Dá, e tem muitos exemplos. A questão é, se eu for para o influencer identitário, a minha marca não vai vender. Isso é um dado importante. Nós estamos no negócio de gerar desejo, gerar aspiração. Não adianta nada eu ter 50 milhões de pessoas me seguindo porque se identificam comigo. Não necessariamente esta identidade leva à aspiração. Eu tenho visto, e você citou isso, que sim, dá para ser identitário no ato de engajar e aspiracional no ato de criar o storytelling. São poucos os que estão fazendo isso, e os que estão fazendo isso estão ganhando muito dinheiro. Enquanto outros apresentam um altíssimo número de seguidores, mas baixa capacidade de persuasão através da aspiração e do desejo. Eu enxergo uma coisa. Eu ia dizer que não acho que é diferente do que vocês falaram. Para mim, casa. Porque vendo na prática, eu como influenciadora, que se de alguma forma eu tenho essa pegada inspiracional hoje em dia, mas também tenho essa pegada identitária, porque de alguma forma eu já fui e consigo mostrar a minha caminhada até onde eu cheguei, e as pessoas se identificam com isso. Mas, de fato, quando eu me afasto muito e deixo de contar a história e a narrativa do que já aconteceu comigo, as pessoas deixam de se identificar. Elas falam, nossa, mas você já é rica. Elas compram menos. E elas compram menos. Você eu não já é sei. Rica, você já é bonita, você já não você já tem um marido magra. perfeito. Falam muito isso. De fato. Mas eu acho que, lógico, tem que ter uma narrativa. Então, eu acho que assim como a Virgínia, quem sou eu para me comparar a Virgínia, mas fazendo essa comparação, um exemplo, a gente consegue juntar os dois. Porque a Virgínia, ela mostra a vida real, ao mesmo tempo ela é bonita, magra, sarada, tem um marido que tem sucesso, filhos e etc. E aí ela vende horrores. E ela vende para um público diferente do meu público, por exemplo. Eu já vendo para um público mais A, B, A. Ela vende para um público de classe C, D. E mesmo sendo
sei lá, quantos milhões ela tem. E acho Muitos. que Muitos milhões. Live ela vendeu 100 milhões, né? Pois é. Algo desse. E mesmo assim ela consegue, de alguma forma, criar identidade para essas pessoas. A questão é essa. Eu sou como a Malu ou eu quero ser como a Malu? Então, esse é o ponto que eu ia falar. Tem isso do eu sou, que acontecia muito lá atrás, mas você vende mais hoje ou vendia mais lá atrás? Hoje. Hoje, porque o pessoal Muito tem o mais. wannabe. Eles olham pra roupa que a Malu bota, isso aqui é MAP, por exemplo, e fala, nossa, deixa eu comprar a roupa da Malu. Sendo que a Shein vende mais barato. É uma roupa de qualidade inferior, com certeza. Né? Mas mesmo assim, o pessoal vai comprar aqui um pouco porque essa questão de querer ser você, amor. Então, o aspiracional, sabe onde é que eu vejo que o aspiracional vende A muito? de conversão dela era maior. Vamos pensar aqui sei. também. É porque eu penso no seguinte, ó, posso dar um exemplo? Vamos pensar na marca de... Eu faço publicidade de tratamento de pele. Minha pele é bonita. E aí ficou mais bonita depois que eu passei a usar o negócio. Aí as pessoas falam, nossa, a pele da Malu é bonita, eu quero ter essa Quero ter a pele. pele. E aí ela compra, mas e aí... Aspiracional. Exatamente. Mas, por exemplo, onde que eu vejo que o aspiracional ele tem muito resultado? O Ludovic von Mises, um economista austríaco, ele falava que a única maneira de ficar rico é atendendo às demandas do povo. E quando ele dizia povo, era o povão. Porque ele falava, você pensa no artesão da Idade Média, como tinha pouca gente com dinheiro, o resto era servidão, mão de obra escrava, tinha que vender para pouca gente, tem como ficar rico. Veio a Revolução Industrial, terminaram com a mão de obra escrava, todo mundo com salário, quem fica rico? Quem vende para muita gente. Só que hoje, o homem mais rico do mundo, ou segundo lugar na lista, ele fica toda hora revezando com Elon Musk, é o Bernard Arnault, que é dono da Louis Vuitton e de um aglomerado de outras marcas de luxo. E luxo é uma necessidade que começa só quando as outras todas terminam. Exato. Então ele vende para o pessoal que já acabou assim, zerou a vida e fala, agora eu quero aquela bolsa de 50 mil reais. E ninguém compra a bolsa por identificação, compra por aspiração. Então, eu acho que o aspiracional ele acaba sendo mais forte. O pessoal falando assim, nossa, identifico com o outro, vou seguir o outro, mas na hora de vender... ele vai comprar do cara que é aspiracional. Eu acho bom a gente definir uma coisa que é muito interessante nessa discussão. Quando a gente fala do aspiracional, a publicidade clássica ela sempre foi aspiracional sem praticamente nada de identidade. Ou seja, eu estou vendendo uma promessa do que você gostaria de ser, certo? Bloco de mármore, estou vendendo Davi. Exato. Quando a gente pega a base da comunicação de influência, a base é identitária. Porque dá para contar nas mãos quem tem influência de verdade que começou no aspiracional. É isso que eu estou querendo dizer. É As verdade. pessoas que começaram no aspiracional, elas não conectam. Tanto é que a Silvia Braz, para ela poder vender muito do mercado de alto luxo e de alta costura, ela precisa fingir que ela é gente como a gente. Para quem não conhece Silvia Braz, porque tem uma galera que ouve a gente e que provavelmente não sabe, é uma influenciadora de moda que tem 3 filhas, é lindíssima e é podre de rica. Pô, exatamente. Essa é a palavra Então, o que certa pra ela. acontece, por causa dessa narrativa de patchwork, o que acontece? É identificação, 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 pitch de venda aspiracional, identificação, identificação, identificação. O aspiracional está no pitch de venda, porque como funciona a relação das pessoas com o influenciador real, não que virou celebridade, tem a ver com uma recomendação familiar. Isso já foram feitas várias pesquisas com quem você comprar, recomendação de familiar, de amigo e youtuber. Até 2016 era assim. Por quê? Porque ele enxerga e fala, esse é meu amigo, eu poderia ser como ele. O que acontecia é que as marcas, os influenciadores, eles terceirizavam o fundo de funil a conversão para outras marcas. O grande problema desse papo todo é que, na verdade, agora os influenciadores estão fazendo as próprias marcas e tomando para si o fundo de funil para a própria experiência. E quando eles fazem isso, fica mais fácil ainda. Porque eu só preciso falar que a sua vida vai ser melhor, uma vez por semana. Só que a manutenção de eu conseguir acompanhar a vida da pessoa, em geral, é identitária. Mas, na verdade, esse pêndulo. Eu amo essa pessoa, ela é parecida comigo, ela tem coisas que eu ainda não tenho. Eu amo uma pessoa, ela é parecida... Por isso que eu não acho que dá para isolar e falar, isso aqui é 100% aspiracional. Isso daqui eu brinco o tempo todo com esse... Mas é que você, por isso que a Malu falou que nós não estamos falando coisas diferentes, é pelo seguinte, você está dividindo a tarefa de um influencer em duas. A tarefa de engajar e a tarefa de aspirar para vender. Tá bom, então nós estamos falando de marketing. Como marketing, cada vez que ele for vender, ele vai ter que usar... de uma linguagem, de uma metodologia aspiracional. Enquanto ele quiser chamar atenção, gerar mais seguidores, ele vai ter que ser muito mais identitário. É isso mesmo, acho que estamos falando a mesma coisa. E a publicidade, ela era só uma via, né? Ela era só aspiracional e agora virou só uma via identitária. Então, vamos dizer assim, no fundo,
Ela não está morrendo, ela está se suicidando em nome do politicamente correto. Mas olha só, uma coisa que me é curioso na minha cabeça. As marcas deixaram falar, putz, nossa propaganda não está funcionando, nosso marketing não está funcionando. Vamos pegar influenciadores. Daí eles vão e escolhem influenciadores que só são identitários e que não fazem a conversão. E aí você falou que elas não vão fazer essa conversão. E parece que eles escolhem o errado. Aí eles vão lá e miram no... porque... Não faz sentido. É porque o marketing das empresas sofre hoje de uma miopia endêmica. Ou seja, o marketing das empresas não entendeu que a marca tem autoridade para gerar conteúdo. Mas ela preferiu pelo caminho mais fácil, que era contratar alguém para fazer o unboxing do novo delineador da Avon. Quando ela deveria explicar como é que funciona esse novo delineador. E se ela tivesse feito isso desde o começo, ela teria milhões de seguidores que querem saber como funciona. Acho que eles então, começaram, a fazer no fundo, foi uma atitude cômoda de que antes eu entregava para a Rede Globo a minha eficiência, agora eu entrego para os influenciadores. Mas, na verdade, eu vou dar um exemplo a vocês. Eu fui outro dia comprar um azeite chamado, acho que é azeite galo. E eu cheguei no supermercado e do lado tinha azeite galo colheita ao luar. Eu olhei 30% mais caro, eu falei, será que a azeitona fica feliz de ser colhida de madrugada? Qual é a lógica? Como eu sou curioso, procurei na embalagem, não vi nada, procurei no ponto de venda, fui para casa e descobri que onde se plantam as oliveiras é um lugar muito seco. E o máximo de umidade acontece às 3 horas da manhã. Portanto, azeitonas colhidas às 3 horas da manhã tem menos acidez do que as outras que são colhidas durante o dia, fazendo com que o azeite galo colheita ao luar mereça cobrar 30% mais caro. Mas eu fui buscar. E aí achei uma mulher influenciadora passeando por oliveiras e descrevendo tudo isso no YouTube. Por que que o azeite galo não pôs esta informação no YouTube? Por que não pôs na embalagem um QR Code, onde eu pegava meu celular e ia ver a história das oliveiras, que remonta a Cristo no Monte das Oliveiras? Era só escrever também. O sagrado virou profano pela propaganda e pela miopia do marketing. Era só escrever também, né? Por isso, menos ácido. Mas não seria o suficiente, mas não seria, mas só pelo fato de ter alguma informação a mais, a gente está propenso a pagar mais caro. Eu pagaria. Você vai no restaurante, tá lá ovo frito, é uma coisa, tá lá ovo frito de gema mole, da galinha da Angola, do papo amarelo, criada solta. Exatamente. Mas para encerrar essa parte do identitário aspiracional, vou lembrar de 2 coisas aqui. O Joãozinho 30, o carnavalesco, ele dizia que quem gosta de pobreza é intelectual, o povo gosta de luxo. E ele também falava que o espetáculo do pobre é o rico. E a gente vê no Instagram, as blogueiras mais famosas são aquelas que são ricas. O pessoal vai se identificar porque, ela tem um filho, eu também tenho. Me identifiquei. Olha lá, ela dá bom dia pro porteiro. Pô, legal, ela é simpática como eu. Mas o pessoal gosta de seguir quem tem dinheiro. O cara que mais faturou no lançamento foi o Thiago Finch. Não lembro quanto que ele fez agora, você sabe? Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. O conteúdo dele é puramente aspiracional. Puramente aspiracional. Então, se você quer vender, eu acho que o aspiracional vai funcionar mais, como foi falado aqui. Para engajar, a identificação vai acontecer. Basta aparecer. O pessoal vai se identificar em algum momento. O casal, como é que eles interagem? O pessoal identifica. Simples assim, amor. Sabe, tem uma coisa, uma vez eu estava fazendo uma entrevista com a Mônica Salgado, ela falou, agora o que está funcionando é isso, é aquilo. Eu falei, a gente procurar o que está funcionando agora é procurar a capa da nossa nova linha editorial, da Vogue, de alguma revista, porque a gente precisa de notícia. Na verdade, a gente está numa época que tudo funciona ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você tem o Finch faturando 100 milhões, você tem a Virgínia faturando 100 milhões. Né, falando com a vozinha dela e vendendo uma maquiagem com uma qualidade comparada com outras, você fala, e copiando a Kylie Jenner na embalagem, copiando... Desculpa, Virgínia, a gente tinha visto, né? A gente elogiou antes. Você me encontrar no condomínio... É pior que ainda tem essa treta. Então, e ainda copiando ali, né? Eu fiz já análise disso, copiando a embalagem da Kylie Jenner, lançamento da Versace, copiando um monte de coisa. Só que o jeito que fala é como se fosse muito simples. Ao mesmo tempo, você tem o Finch.
Ao mesmo tempo, você tem a Boca Rosa, que vendeu um monte, que é diferente de uma posição da Camila Coelho, que é muito mais aspiracional, high fashion. Então, a implosão das grandes narrativas não é só a implosão do tamanho da mensagem, é a implosão de qual narrativa manda. Porque antes você tinha 5 canais de comunicação falando assim, o mundo pensa assim. O mundo pensa assado, fumar é bom, todo mundo de Hollywood fuma. Tá descentralizado agora. Tem, velho, é um monte de gente falando um monte de coisa diferente ao mesmo tempo. Isso é verdade, mas uma coisa que é importante como premissa básica é que pessoas compram alguma coisa para serem uma melhor versão delas mesmas. Então, se você tirar esse lado aspiracional, e outra coisa que também não podemos esquecer, é que pessoas que a gente acha que não são aspiracionais para nós. Mas para outras classes são tremendamente aspiracionais. A gente não pode julgar pela nossa cabeça, entendeu? Mas o que eu quis dizer é que tem influenciador que é só aspiracional. É isso. Você tem razão que só não a ostentação, que é tipo Plaquete 100, MC Guimê no trap, não sei o quê, pá. Aliás, MC Guimê sumiu. E tem gente que é tipo, ó, galera, tamo junto, somos igual aí, família, não sei o que lá. E acaba rolando as coisas de diferentes maneiras. É, como você disse, o cara vai achar o nicho dele. Se ele ficar comunicando por tempo suficiente, ele vai achar. E você falou das oliveiras, a gente vai pra Grécia. Daqui a 2 semanas, né? A gente. O Paulo vai com a gente também, verdade. Vai junto. Paulo vai. É uma diáspora, é uma fuga. É um mastermind que vai ter lá para empreendedores digitais, o pessoal da QIFI que tá levando a gente. E a história da Oliveira remonta à Grécia Antiga. Foi um concurso onde a Atena fez mais marketing do que Poseidon, segundo os gregos. Eles queriam um padroeiro para uma cidade. E aí os deuses ofereceram presentes. O Poseidon ofereceu uma fonte de água límpida e a Atena foi oferecer a oliveira. E ela falou, olha, da oliveira vocês podem tirar madeira para fazer as casas, vocês podem ter sombra para descansar e vão ter a azeitona para se alimentar e fazer o azeite. E como ela vendeu melhor, os gregos, vai ser Atena padroeira. E aí surgiu Atenas, a cidade, capital da Grécia. Foi melhor, né? Isso que é de Joãozinho 30 a Poseidon. Você podia ser assim, né? O seu livro de Joãozinho 30 aos estoicos. Mas é por isso que eu vendo bastante. Você acha que alguém se identifica e fala, nossa, eu sou igual a esse cara? Não, todo mundo quer ser eu. Inteligente e que mantém a humildade. O mundo, olha assim, você sabe, o mundo precisa de gênios mais humildes. Hoje em dia somos poucos. Somos poucos, né, Val? Somos poucos. Deixa eu falar uma coisa em relação ao porquê. O Walter Longo abriu uma questão importante. Por que a marca que não fez o conteúdo lá atrás da Oliveira? Aliás, eu sempre quando eu vi a colheita tardia, tem coisa que eu não gosto de ir atrás. Eu gosto de o mistério. O Bruno sabe. Vai me explicar falando, não deixa misterioso. Eu quero viver isso. Eu imaginava uma galera... compra. Eu imaginava uma galera nua, com a lua cheia, colhendo Oliveira. Eu falei, deve ter sido massa essa colheita. Mas por que eu acho que as marcas não produziam? Eu lembro que a gente foi dos primeiros a fazer como influenciador para grandes marcas, né? E aí você tinha uma cadeia ali de comando incrível, né? Em outra vida, o Paulo e a Dani tinham um canal do YouTube com milhões e milhões de seguidores e era o maior canal de culinária do Brasil. Culinária e viagens. E viagens depois. Então, por isso que ele tá falando isso. E quando eu ia falar com uma marca, eu não chegava na agência África, entendeu? A agência África contratava uma agência digital, essa agência digital contratava corretores de influenciadores que entravam em contato com empresários que chegavam na gente. E aí você tinha tipo 50 pessoas numa cadeia ali de produção. E finalmente, quando chegava pra gente produzir, né? Em geral a gente falava não, eles ficavam bravos, mas quando a gente ia produzir, porque a gente ia convencer que tinha que ser mais orgânico a coisa, às vezes o cliente vai ver a gravação. Em geral não deixava. Daí um dia eu tava enchendo um saco e falei, vai lá ver a gravação. Daí o cara chegou, era eu num monopé assim, filmando. Ele falou, é isso? Eu falei, é isso. E você cobrou X, sei lá, R$100 mil? Falei, sim. Eu falei por quê? Eu falei, espaço de mídia, produção e marca. Você recebeu 3 notas fiscais aí. O mais barato é a produção, como você está vendo, sou eu e o tripé e a luz do sol, né? É tipo um HMI pronto. O que acontece? As marcas, né? Elas estavam muito acostumadas com um circo quando se fazia um filme de 30. Para quem nunca viu um set de publicidade, eu recomendo. A habilidade de gastar de 1 a 5 milhões de reais em 30 segundos e joga o negócio aqui para cair a gota. Porque tem muito a ver com o aspiracional. É o mundo perfeito, é o mundo encantado, extraordinário. Eu não estou falando que é ruim. Só que quando eles foram fazer com influenciadores, no começo eles quiseram esse lugar. E esse lugar não era permitido. Então, quando eles tentavam fazer conteúdo que eram eles e não o influenciador, ou eles iam para a campanha.
Só que não tinha verba da campanha, ficava meio tosco. Ou eles iam meio pro negócio meio fantástico, né? Meio TV. Enquanto a gente estava usando coisa que desfocava ali, com como focal baixo, eles iam com umas câmeras tipo uma PD 150, com um sensor desse tamanho que focava tudo, e uma pessoa andando de lado com a galo. Vamos conhecer aqui a fazenda onde são plantadas as oliveiras. Vem comigo. Estamos aqui em frente, aqui, olha este pé, essa oliveira aqui tem 200... Seu João, quantos anos tem essa oliveira? 200 anos, que maravilha! A oliveira, para quem não sabe, dá frutos até 500 anos. Então, eles tinham uma dificuldade, e ainda tem uma dificuldade muito grande de achar esse lugar da realidade. Como que não é mega produção? E se for simples, como não é um negócio que não beira TV? E por que é tão bom o influenciador fazendo? Porque o cara pega o celular, a GoPro, e fala assim, a gente está aqui no Campo de Oliveira e não sei o que lá, e bababá. Então, você traz a pessoa para ver uma experiência muito perto e muito rápido junto com você. Por isso que eu acho que esse papo é o mais interessante do identitário e aspiracional. Sempre a chamada, ou a maior parte das vezes a chamada, é muito identitária. Como se a pessoa falasse, tá cru, é uma linguagem nativa. O que eu estou falando sobre identitário? É uma linguagem nativa. É um jeito, por isso que a geração Z pega coisas que uma geração dos milênios, milênio velho, acha tosca, para eles é incrível. Fala, nossa, isso aqui é muito bem feito. E a gente procura grandes produções, espetáculos, dando valor para aquilo. Sendo que, na verdade, essa galera cresceu com o celular como uma extensão do corpo. Logo, a linguagem que é feita com o celular é uma linguagem nativa, como a gente conversando agora. Eu acho que você tem razão, mas queria só botar uma outra pitada nesse assunto. O Bruno queria sair dele, que é o seguinte, não acho que seja uma discussão entre aspiracional e identitário, esse exemplo, e sim entre o natural e o artificial ou falso. Ou seja, o aspiracional hoje é o natural e não o artificial. O jeito do tempo eletrônico, onde tudo é falado, diagramado com um cartaz na frente, sem que a pessoa seja ela mesma, isso não é uma questão de ser aspiracional ou identitário, é uma questão de ser mal feito para o momento atual do mundo ou bem feito. Eu acho que uma GoPro de alguém na Grécia, olhando as oliveiras, é aspiracional pra cacete. Nós não estamos dizendo que para ser aspiracional precisa gastar 5 milhões de dólares. Não. O que nós estamos dizendo é que eu quero passar para aquela pessoa que, se ela adquirir aquele produto, ela poderá ser alguma coisa adicional ao que ela é. Se ela for apenas o que ela é, se aquela propaganda, se aquele documentário, se aquele qualquer coisa tiver a cara dela, ela vai achar legal o documentário, mas não vai ter avidez para consumir aquele produto. Tá? Então, nós estamos falando coisa que pega o que você falou sobre a moral aristocrata e moral escrava, que é do Nietzsche. Interessante. Eu acho que também tem um papel do curador que entrega muito para a moral escrava, que na verdade está cada vez mais difícil ter moral aristocrata por causa da quantidade de opção. Então, na verdade, tem essa versão da pessoa na Grécia e fazendo um vlog, que é coisa, mas eu estava agora em Fortaleza, em Fortal, e um lugar que vende jantinha, né, que a gente chama em Goiás, que é arroz e feijão e um espetinho, alguma coisa, tem filas e filas, porque um cara que mostra a culinária popular foi lá e mostrou, né? E a galera entendeu, então esse lugar é bom. Porque tem um caráter de, dentre tanta seleção, quem vai selecionar para mim? Tem muita. Que canal que eu vejo, que maquiagem que eu compro, para onde eu vou. Então também tem essa função dentro dessa discussão inteira de quem vai curar, quem vai dirigir o mundo para mim, já que o mundo tem tantas opções. E o influenciador, ele serve muito a esse papel também, né? De conseguir vender uma visão de mundo e uma seleção pré-feita para a pessoa não ter que pensar muito. Sim. Acho que não, acho que tá dito. Agora foi. A moral escrava e moral aristocrática, vocês acham em outro podcast? Tem 2 episódios que falamos sobre isso. Uma ideia do Nietzsche que o Walter explora sempre. Bom, a gente tem menos tempo aqui por conta do estúdio. Infelizmente, é um podcast mais curto. Mas acho que é importante também na hora que a gente fala de marketing, como foi muito bem colocado logo no começo, eu gostei muito dessa ideia do bloco de mármore e mostrando lá a obra pronta, o Davi, é que se você entrega o bloco, mas aquilo não vira nunca Davi, aí no final vira mentira, se o produto é ruim, por exemplo. É verdade. Esse é um ponto importante. Se você vende um bloco de mármore, aí que não vai virar Davi nunca.
Entendeu? Então, por isso é que é importante. Marketing é, no fundo, uma promessa lá na frente. Daquilo que vai ser. É olhar na distância e projetar uma sombra maior do que a realidade. Porque na hora que você convence as pessoas que estão ao redor, a comunidade daquela marca, aquilo é mais fácil de acontecer. E o ponto que eu iria chegar é o seguinte, o Paulo até citou aqui, que na hora que faz pesquisa para ver como as pessoas escolhem aquilo que vão comprar, recomendação de amigos está sempre lá no topo. Então, os meios de se impactar as pessoas foram mudando ao longo do tempo. Faz um outdoor, vamos começar a tentar vender por telefone, vende por e-mail, bota banner na internet, contrata influenciador. Agora, o que não muda é que nós somos sensíveis à recomendação de pessoas nas quais confiamos. Se eu estou na dúvida sobre uma certa câmera, eu vou perguntar para o Paulo. E quando ele fala, a câmera é tal, inclusive, eu paguei para virar amigo do Paulo, num treinamento que ele fez, para saber qual era a câmera que ele usava. É verdade. Foi para isso. Eu fui lá para descobrir qual era a câmera. Era só uma GoPro. Era uma GoPro. E era um modelo mais velho do que o meu, porque o mais novo fazia mais barulho. Eu não sabia usar. É verdade. Eu fui lá para isso, a gente acabou ficando amigo. Então, quando ele falou, eu sabia, poxa, ele tem expertise nessa área, não tá ganhando nenhum dinheiro para falar isso para mim, então a opinião é sincera. Então, você pode fazer um marketing de várias maneiras, mas se o produto, no final, não for bom a ponto de convencer as pessoas a indicarem aquilo para os outros, não vai muito para frente. Foi o que a gente fez lá atrás e faz até hoje. O Viver de Renda, ele investe pouquíssimo em publicidade na hora de abrir uma turma, e até a turma 3 não investia nada, porque simplesmente os alunos faziam marketing para mim, falavam para os outros. A gente até brincava. Hoje eu recebi uma foto. Vou jogar no Instagram depois, no Story, mas era uma esposa pedindo para eu gravar um vídeo para o aniversário do marido. E no bolo que ela fez, era um daqueles bolos que tem aqueles personagens mais simples, sabe? Não sei qual é o nome, mas tinha lá escrita a frase: você tem um minuto para a palavra do Bruno Perini? E de Bitcoin. Fizeram biscoizinhos. Exatamente. Ou seja, a pessoa fala de mim para os outros. E aí, se ela fala para um amigo, ele diz, eu quero fazer um curso de finanças. E a pessoa está na dúvida, ele fala, não, faz o do Bruno Perini. Puxa, se é o amigo do cara em quem ele confia, você pode impactar ele com o aspiracional que for. Você pode passar um concorrente meu fazendo, sei lá, uma Missão Impossível do Tom Cruise e muito bem elaborado, propaganda e com uma baita oferta. Dificilmente ele vai comprar de outro tendo a indicação sincera de um amigo de que o produto é bom. Com certeza. E aí vem a história das pessoas criarem comunidade em volta de produtos e pessoas. Então, eu realmente acho que isso faz diferença. Eu acho que se a gente pudesse resumir, né, eu vou ser bem breve, que é assim, pensem em 5 fatores que levam a uma eficiência em marketing. A primeira é um propósito claro, definido, que você divida com todas as pessoas que fazem parte da sua comunidade. Clientes, franqueados, profissionais que trabalham dentro da sua empresa e etc. Né? Segundo, comunidade. Conhecer individualmente a sua comunidade. Hoje é possível falar individualmente com milhões de pessoas a custos permissivos, mas eu tenho que ter um interesse genuíno em estabelecer esse diálogo e não apenas um monólogo que a propaganda nos ensinou durante um século. Terceiro, ecossistema, ou seja, a formação de collabs, de outras empresas que possam fazer parte comigo daquele mesmo propósito e aquela comunidade possa usufruir. Na hora em que eu comprei outro dia, ganhei de presente do meu filho, um trem elétrico Ferrorama da Estrela na loja da Reserva, eu entendi que Reserva não é apenas uma loja de roupas, e sim um ecossistema de pessoas que partilham de mesma visão de mundo e mesmo propósito. Quarto, temos que ter o conceito de movimento. Na hora em que a Warby Parker chega para mim e fala, Walter, compra esse óculos que nós vamos doar um óculos para alguém que não tem dinheiro para comprar óculos. E aí, depois de comprar o óculos, que custou bem mais caro do que um óculos comum, eu recebo uma cartinha de uma menina da Índia que está com as notas melhores, porque ela agora está enxergando a aula. Aquilo para mim tem um valor, este movimento é um negócio impressionante. E quinto, engajamento. Temos que gamificar a relação com todos os nossos públicos. O Yuval Harari, que você citou, ele fala assim, sabe por que religião dura 2000 anos e marcas male dura 50 na grande maioria? Porque a religião é um game. Porque eu ganho ponto para ir para o céu, perco ponto para ir para o inferno. Né? Eu tenho os skins, que são os escapulários, santinho.
né? Tem as reuniões de fé, que são toda semana a missa. Depois tem as passar de fase do batismo, para a primeira comunhão, para a crisma. Ou seja, é esta capacidade de gamificar a relação. E a promessa você só descobre quando morre. Exato, exatamente. Se bem que eu acho a igreja uma coisa espetacular, porque ela vende algo, né? E só entrega depois que você morre, então você não pode nem voltar para reclamar. Não tem serviço de atendimento ao cliente. Exato. Mas viu o mármore? Não sei, você vai ter que esperar morrer pra ver. Muito bom. Você sabe que eu vou dizer o seguinte, na verdade a religião católica, eu sou católico, não é? Ela promete entregar depois de você morrer o que os evangélicos prometem entregar semana que vem. No mundo efêmero que nós estamos hoje, está difícil essa disputa. Não é? Ou seja... Mas os católicos estão ganhando agora na rede social. Olha só, a gente acha isso. A gente tem muitos amigos que viraram católicos esse ano. Porque a rede social foi ótima. Mas eu falei pra Malu também, a gente batizou o nosso sobrinho há pouquíssimo tempo. E foi muito bonito, porque ele, com menos de um ano, abriu mão do paganismo. Foi lindo. E eu achei interessante porque quando você faz o curso para ser padrinho, o pessoal do curso fala, olha, você vai ter que prometer educar ele na fé católica. Daí eu falei, olha o LTV disso, cara. Ele tem 1 ano, vai ter que ser até o resto da vida. Daí eu falei, caramba, né? Mas tem muitas lições realmente que a gente pode aprender com a história de organizações que duraram milhares de anos e provavelmente durarão outros milhares, porque já existem há muito tempo. Bom, mas chegamos ao fim, gente. Finalizar agora ou não? E aí o que eu gostaria é que vocês passassem as redes sociais, os canais de contato, para que as pessoas possam continuar acompanhando e aprendendo o conteúdo que vocês geram. Eu tô nas redes sociais como Paulo Cuenca, @Paulo Cuenca. Procura lá no Twitter, agora X, né? Muito bom esse nome. Vai lá no X, Paulo Cuenca. Mas principalmente no Instagram, Paulo Cuenca. E o OnlyFans, como eu tô aqui do lado do Bruno, eu tô com vergonha de passar o meu, mas é Paulo Cuenca também. Bom, eu até pela idade mais provecta, eu sempre fui um dos primeiros a me inscrever nas redes sociais. Então, procura Walter Longo, que eu estou em todas com esse nome. Não precisa Walter Longo 51, aquelas coisas que a gente normalmente põe, né? Porque fui um dos primeiros. Então, é simples, tá bom? E vocês encontram a gente aqui no podcast dos sócios semanalmente. Eu no Instagram, mas até nas outras redes também. Malu Perini. E é isso. Vocês me encontram no Instagram, Bruna_Perini, no YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda, quarta e sábado, e semanalmente no podcast Os Sócios. Para quem nos acompanhou, principalmente pessoal ao vivo, muito obrigado, gente. É um prazer ter vocês aqui conosco. Inclusive, uma salva de palmas para todos vocês. Aos nossos convidados ilustres, muito obrigado pela presença. Espero que voltem muito mais vezes no podcast ainda. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.